Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, está na dia 3 de Tishrei, fim do capítulo 19 da Epístola Sagrada do Rebbe. Estamos escrevendo aqui como Deus reduz a abstração e aumenta a definição das informações, das experiências, das existências que Ele deseja que as criaturas possam processar, sentir, viver e ser. E a criação é por fala. Dizemos que Deus criou o mundo com o poder da fala. Então aqui tem um trecho adicional ao capítulo anterior, dizendo sobre a formatação através de letras. Então, quando falamos de que Deus faz o mundo com letras, letras na verdade são pontos de referência para um conteúdo vivo. O conteúdo podia aceitar outros nomes, outras letras. Tem que discernir entre os veículos da experiência. As letras são os veículos da experiência. Seja a experiência de vida, experiência de existência, experiência de pensamento. Então isso que eu vou dizer hoje. As letras, os veículos que temos nós o poder de sentir, pode Deus ter outros veículos, mas nós sabemos esses veículos, essas letras. Eles se dividem entre letras da ação, da fala e do pensamento. Como assim? Existe na ação, a ação é lidar com objetos. O ato é feito pelo corpo físico, que é um objeto. Vivo, mas é um objeto. Ele mexe com outros objetos também. Então, o conteúdo vivo de um ensinamento pode passar por um veículo de objeto, pode ser veiculado por um objeto, que é o formato de letras escritas. Por exemplo, no rolo de Torá. Letras da fala são veiculadas não por um objeto, mas pela oscilação das ondas sonoras, pelo som que sai da boca. E esse som, Deus fixou nele a natureza, que ele possa se dividir para 22 sons distintos, que são as 22 letras, que são as mesmas em cada língua de Rebbe. Não há diferença entre a língua sagrada e as demais línguas nos sons essenciais das letras. A única diferença entre as línguas é qual conjuntura vai representar qual conteúdo. Mas as pedras básicas, os componentes básicos da conjuntura são os mesmos sons. Aqueles que Deus permitiu que uma boca consiga produzir. Então, temos aqui veículo do conteúdo, conteúdo veiculado por objetos, tipo pergaminho, por som, fala, veículos, conteúdos veiculados por letras de pensamento, que a pessoa também pensa na mesma língua que ele costumaria falar. Mas, se não está querendo revelar para outros, somente para si, não precisa produzir o som. Tem ondas mentais, vamos dizer assim. Vou chamar de ondas, vou chamar isso da forma que quiser. É sobre a experiência do pensamento, que é uma coisa íntima de cada um. E ele vai pensar na língua, quer dizer, vai usar a conjuntura de letras que ele falaria. Que também são 22 veículos básicos, que suas conjunturas fazem as línguas do pensamento e as línguas da fala. Agora o Rebbe começa aqui a descrever. Somente que pensamento, como o pensamento é superior, é anterior, nele que dependem a fala e a ação, então já tem nele em potencial letras de pensamento ligadas à ação, letras de pensamento ligadas à fala. Por exemplo, quando a pessoa capta o conteúdo de letras escritas de letras veiculadas por objetos. De novo, tem o conteúdo veiculado por objetos. Letras na Torá são objetos, tinta colada em cima de pergaminho. Aquilo é captado na mente. Na mente. Isso aqui é o pensamento lidando com a ação, lidando com o objeto. Então é uma tradução, na verdade, da língua dos objetos para a língua dos pensamentos. Mesma coisa quando a pessoa escuta uma voz, uma fala, exige uma tradução, uma transformação da língua falada para a língua pensada. Isso aqui é a fala que tem no pensamento.
E pensamento em si, o que vem de dentro para fora. A pessoa surgiu uma ideia. Então ele não ouviu, ele não captou de fora. Ele mesmo pensou. Isso aqui é o pensamento que tem no pensamento puro. Pensamento puro, pensamento sem outros, sem lidar com outras plataformas. E quando falamos que o universo é feito de cadeia de 4 mundos, o mundo da emanação onde tudo é parte de Deus, de forma exposta, sente-se parte do Criador. Ainda não saiu de Deus, está dentro dele, se preparando para, desejando produzir uma coisa separada. Quando surge a separação, ela surge inicialmente no grau de pensamento por si, pensamento puro, chamado Briá, criação. Depois surge pensamento lidando com algo similar à fala, quer dizer, pensamento lidando com comunicações entre pensamentos, que precisam ser veiculados por fala, que é essa categoria aqui de formação, e lá também estão as emoções. Quando um ser consegue se comunicar com outro, você consegue ver, consegue discernir as reações, uma coisa reage para outra. Então no mundo do Abriá, cada criatura está na verdade sozinha, ela pensa para si, ela não teria muito como, quer dizer, não está escrito lá como é que é a experiência. Eu não disse aqui qual é a experiência no mundo da criação, mas o princípio da criação, se tiver lá a comunicação, vai ser leitura de pensamento. No mundo da formação já vai ser a veiculação do pensamento através de uma fala. E isso aqui já é uma reação, que isso aqui gera, digamos que tem a primeira fala. E a próxima fala vai ser uma reação, e a reação da reação, e assim vai a conversa indo. E isso é o universo onde surgem os sentimentos também. Então no mundo da criação, leitura de pensamento é só intelectual, lida só de intelectualidade. Não tem ali emoções. É melhor falar aqui de emoção, na verdade eu que estou acrescentando aqui, porque eu sei de outro lugar, que as emoções surgem principalmente no mundo da formação. E o mundo, e agora tem o mundo da ação, que é o último mundo, depois de ter comunicação da criatura consigo mesma, depois ela começa a criar ideias, depois começa a se comunicar, depois ela grava. Deus cria, na verdade, os corpos e ele grava nos objetos também os seus conteúdos. Que nem no rolo de Torá. Mundo da ação. Então, uma coisa que, assim como o pensamento é a origem de todas as falas, de todas as ações, também na criação dos mundos. Um mundo deriva do outro, um mundo depende do outro, um mundo tem que vir antes do outro. Então, quando falamos de ação, ela obrigatoriamente, necessariamente tem que ser digamos assim, um pensamento destituído da qualidade da abstração. Estou dando assim uma fala. Quando se destitui da fala a liberdade de mudar-se, né? E ficar gravada num objeto só, imutável, ali tu tem uma coisa fixada. Um objeto morto, parado, imóvel. E dá para meditar nisso como quiser, para acrescentar mais detalhes. Eis que as letras da fala, eles são a continuação direta do pensamento. Pode uma pessoa, às vezes, falar sem pensar. Mas aquilo que ele fala sem pensar são coisas que em algum momento já tinha pensado, já tinha processado. Em segundo plano, aquilo está repercutindo na sua mente, senão não sairia da sua boca palavras compostas. Tem palavras que fazem algum sentido, algum conteúdo, algum momento aquele conteúdo repercutiu na mente dele, no pensamento. E o Rebbe fala isso aqui para dizer que, quando falamos que isso aqui é chamado de estímulo, uma marca, uma sequela de pensamentos antigos pode vir em falas involuntárias. E o Rebbe diz, isso é fala involuntária, que não tem foco ou intenção. Está falando sem pensar. Está falando uma frase que fala 1000 vezes, ela acaba falando por embalo. Isso é o superficial do grau superior do pensamento,
que faz surgir uma fala. Por isso, Davi diz aqui que a fala, o que é falado, é somente aquilo que o pensamento pode introduzir em falas. Então, somente é uma sequela do pensamento em si. O pensamento puro inclui muito mais do que pode ser falado. Aquilo que é falado é só uma sequela, só um rejeito, o pouco que pode passar para o próximo. Tudo isso aqui vem para explicar a questão da profecia, que somente a pessoa tem uma experiência, o profeta tem uma experiência concreta de algo divino. Aquele algo divino tem que ser destituído de grande parte de suas qualidades, de grande parte de sua abstração, que nem ele é comparado com uma fala involuntária em relação a um pensamento bem planejado, bem elaborado. No sentido que a fala involuntária é destituída de grandes qualidades em relação a um pensamento ou até uma fala bem planejada. Assim, a profecia é considerada uma coisa intensa para a criatura, mas para que seja intensa para a criatura, tem que ser destituída de grande parte da divindade da coisa. Para que a criatura permaneça a criatura e não se torne ela mesma, e não esqueça aquela criatura e volte a ser uma parte do divino, e perderá sua vida e perderá seu efeito como profeta. Então aqui vemos o paradoxo que tem no fator profecia. Falamos nas leis de Maimônides, nas leis fundamentais da Torá, eu acho que é ali, a lei de idolatria, fala sobre o agnóstico. Então existe aquele que não acredita que Deus criou o mundo, existe aquele que não acredita que existe profecia. E esse é o ponto aqui. A profecia é um grande paradoxo. Pode haver um Criador, mas que ele se comunique com as criaturas, e elas continuam sendo criaturas, ele continua sendo o Criador delas, e elas não se dissolvem nele. Isso é uma grande novidade, um grande paradoxo, que só o poder divino para reter todos os componentes que fazem a criatura se dar conta que ela faz de Deus, apesar do próprio Deus estar comunicando-se com ela. Quer dizer, ela sim e não sente divindade ao mesmo tempo. É uma grande retenção. E talvez completando no espírito da reunião de hoje, como falamos muitas vezes também, que todo mundo é roupagem do Criador. E se ele fez a nossa pessoa de um jeito, porque ele quer que sejamos exatamente assim, não diferente. Então ele retém, ele é todo poderoso, podia nos fazer diferentes em todos os aspectos. Se ele nos faz desse jeito, quer dizer que ele reteve sem fim opções para nós fazer do jeito que somos, porque esse é o jeito que ele escolheu para ser servido. E a pessoa que vai meditar que tudo que acontece com ele e forma a sua personalidade é fatores de decisões divinas, vai acabar tendo uma pequena profecia. Talvez não cabe falar a palavra nevoar de hebraico, porque tem profecia que é Deus manda um mensageiro para o mundo inteiro. Aqui não é profecia para o mundo inteiro. É a sintonia. A sintonia do profeta ele tem. Se ele vive, ele vivencia a divindade da coisa. E claro que ao mesmo tempo ele não vai deixar de ser uma criatura. Então ele é, por um lado, uma criatura, por outro lado, ele está consciente intensamente que tudo é só divindade, tudo que está à nossa frente é só Deus em roupagens que parecem mortas. Então ele está similar ao profeta nesse aspecto, de viver o mesmo paradoxo. Divindade exposta e não exposta ao mesmo tempo. Até aqui, dia 13 de Tishrei.